Boa noite, meus queridos irmãos e irmãs. Quero saudar a todos com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo e te convidar nesse instante para nós iniciarmos o capítulo 4 da primeira carta de Pedro. Nós estamos lendo o Novo Testamento em ordem cronológica, versículo por versículo. Então, aquiete o teu coração, convide os seus, reúne aí. Se estiver sozinho, procura uma posição confortável, agradável. E vamos ler, aprender, vamos orar no final e vamos clamar mais uma vez pela nossa nação. O capítulo 4 também traz um versículo muito difícil, que é o verso de número 6, parecido com o capítulo 3, no verso 19, Mas eu quero ler com vocês e você vai aquietar o coração e vai aprender bastante, assim como Deus tem nos ensinado. No verso 1, Pedro diz assim: Ora, tendo Cristo sofrido na carne, ou seja, o Cristo eterno, Deus encarnou, nasce Jesus e ele sofre na carne, ele experimenta as mesmas dores que nós. Armai-vos também vós do mesmo pensamento, ou seja, o mundo é caído, então na carne eu também passo por lutas, por provações, sofrimentos, isso é inerente, a dor é para todos. Pois aquele que sofreu na carne deixou o pecado. As pessoas têm uma certa dificuldade com isso aqui, deixou o pecado, rompeu com o pecado, Cristo viveu na carne, sim, humanamente como nós, ele nasceu, viveu e morreu, então ele experimentou tudo na carne, e ele deixou o pecado, ele morreu, ressuscitou, subiu aos céus, ocupou seu lugar de glória, e nós continuamos aqui, o pecado já não tem mais domínio, mas nós estamos na carne. Se eu estou na carne, ou seja, eu peco, como Paulo diz, o bem que eu quero fazer, isso eu não faço, o mal que eu não quero fazer está sempre diante de mim. Só que agora Paulo vai dizer que eu, como livre, eu não sou mais escravo do pecado, eu sou livre para servir a Deus, então o pecado já não me domina mais. Então o pecado continua. Para que o pecado existe ainda na carne? Porque eu não parti daqui ainda. Mas aí vem o verso 2: para que no tempo que nos resta na carne, tá vendo? Eu agora já não vivo mais de acordo com as paixões dos homens, de um mundo pecaminoso, devasso, perverso. Eu já não vivo mais dessa forma, mas eu vou viver segundo a vontade de Deus. É a mesma linguagem de Paulo. Não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim, nesse tempo que ainda tem na carne, tá bom? Nesse corpo de pecado. Verso 3: porque basta o tempo decorrido para teres executado a vontade dos gentios, tendo andado em dissoluções, concupiscências, borrachices, orgias, bebedices e detestáveis idolatrias. Então já basta esse tempo que nós vivemos assim, amados, servindo aos prazeres da carne, satisfazendo aos caprichos da alma, cedendo a toda pulsão maligna que brota de dentro de nós, seja consciente ou inconsciente. E aí ele cita esses detalhes, as dissoluções, ou seja, dissolver o ser, acabar, virar pasta, as paixões, concupiscências, as fanfarrices, as bebedices, as orgias da vida, os bacanais da vida, as idolatrias deste mundo, seja o dinheiro, seja as imagens, seja a si mesmo, seja o que quer que seja de idolatria, e detestáveis idolatrias. Então agora eu já não vou viver mais com esse pensamento do mundo de morte. Por isso, este mundo que vive a passos largos para a morte, se autodestruindo, colhendo o seu próprio apocalipse, este mundo, esses homens perversos, difamando-vos, tentando destruir, difamar a gente, aqueles que querem viver com a consciência em Cristo, em Deus, eles mesmos estranham que nós já não concorramos mais com eles ao mesmo excesso de devassidão que eles praticam. Até eles assustam: fulano mudou, já não pratica as mesmas coisas que nós, o que aconteceu? Então, ao invés de virem e conhecerem, não, eles difamam. Os quais, pessoas que nos difamam e que se mantêm rebeldes contra Cristo, contra Deus, por causa do Evangelho nos difamando,
hão de prestar contas àquele que é competente para julgar vivos e mortos, ou seja, todos terão que comparecer diante do tribunal de Cristo e prestar conta daquilo que fez por meio do corpo. Então, o julgamento, enquanto a Bíblia fala de um julgamento lá no futuro, o julgamento é sempre aqui, por meio do corpo que somos julgados. Pois, para este fim, foi o Evangelho também pregado a mortos, para que, mesmo julgados na carne segundo os homens, vivam no Espírito segundo Deus. São pelo menos três correntes de pensamento que tem com relação a este Evangelho que também foi pregado aos mortos. Aí eu pergunto, primeira coisa, amados, descarta a possibilidade de que alguém vá daqui, o Evangelho vai ser pregado lá, para os mortos lá. Se você for olhar o Evangelho, se você for caminhar com Jesus, você vai perceber que não tem jeito. Se você for ler, por exemplo, a parábola de Lázaro e rico, onde Jesus cita isso, você vai dizer, não tem como quem está lá passar para cá, quem está de lá passar para cá. A nossa oportunidade é sempre em vida. Jesus vai sempre nos mostrar isso. O tempo é agora. A nossa vida é única. Não dá para tentar nos salvarmos depois da morte, não é isso. Uns pensam que esses mortos aqui são todos os mortos que estão agora na terra sem Jesus. Mas o caminho mais simples é como do verso 19 do capítulo 3. Quando o Evangelho, e quando eu estou falando Evangelho, eu não estou me referindo aqui apenas ao que veio depois de Jesus, eu me refiro ao Evangelho da vida, do amor, o prumo de Deus, essa consciência de todo ser mortal que nasce no chão da terra. Ele carrega nas tábuas do coração a lei de Deus, e ele sabe pela consciência se aquilo que ele está fazendo é bem ou é mal. É por isso que o Evangelho também, esse Evangelho eterno, foi pregado àqueles que viviam nos dias de Noé. Enquanto Noé construía a arca, eles rebelavam, brincavam, gozavam, zombavam, até o dia que não teve mais jeito. Ou seja, esses mortos são todos os que vieram antes, seja agora, antes da vinda de Jesus, seja antes no Velho Testamento, não importa, todos ouviram de alguma forma. O testemunho de Deus chegou para todos, todos. Por isso que tanto uns quanto os outros, tanto os que já morreram, quanto os que ainda estão vivos, quando Jesus voltar, todos passarão pelo crivo do Evangelho, da consciência e do poder de Deus. Porque cada um é julgado com a luz que teve, com a consciência que teve. E Deus sabe julgar cada um. Então esses mortos aqui, são esses mortos que noutro tempo, mesmo os que não conheceram Jesus fisicamente, o Cristo é eterno e se encarnou em Jesus. Esse Evangelho eterno de Deus foi pregado para toda criatura na terra, amados, desde muito tempo. Então nem os de antes estão livres desse julgamento, da consciência do Evangelho maior, que é a lei do amor, implícita nas tábuas do Velho Testamento desde sempre. Deus sempre requer de nós a misericórdia e o amor. Ele requer que amemos uns aos outros e cuidemos uns dos outros. Pronto, então agora eu já vou viver segundo Deus. Nesse tempo que me resta na carne, eu não vou mais viver segundo os homens do mundo pagão de morte. Eu vou viver segundo Deus. Ora, amados, verso 7, o fim de todas as coisas está próximo. Sim, está próximo. E aqui eu quero só pontilhar uma coisa com vocês. E quando eu falo próximo, é porque cada geração carrega o seu apocalipse. Cada geração sempre vive na iminência da volta de Jesus. Por exemplo, nós estamos vivendo um momento de crise na terra, uma pandemia. Se aí você vê perseguição aqui, perseguição ali, fome aqui, crise aqui, guerra ali, a gente pensa, Jesus está voltando? Sim, Jesus está voltando. Ainda que eu saiba com a mente, com a consciência, que vai passar muita água debaixo da ponte, ainda nem é o princípio das dores, eu sei que a volta é iminente, porque um dia para o Senhor é como 1000 anos como um dia. Então eu sempre vivo na expectativa da volta de Jesus, assim como eles viveram. Eu sei que os dias têm chegado. Então, até esse momento existencial que nós estamos na terra, de crise,
é uma oportunidade de Deus para nós mudarmos. Entendeu agora? Sede, portanto, criteriosos e sóbrios a bem das vossas orações. Então, tenha critérios, sejam sóbrios, para que as nossas orações tenham livre acesso e nós possamos estar sempre conectados com Deus, não vivendo uma vida louca, distorcida, desorganizada, não. Vamos manter o equilíbrio, a sobriedade e ter critérios no Evangelho para nós julgarmos todas as coisas. Acima de tudo, Ele está pedindo para mim e para você. Porém, amados, tende amor intenso uns com os outros, porque o que vai contar para o final é o amor. É o amor que entra aqui como um fator de julgamento. Então eu sou julgado por aqui, pelo amor praticado. Porque o amor, ele cobre multidão de pecados, sim. Onde tem amor, não tem pecado. Onde tem muito pecado é porque não tem amor. Pecado e amor são inversamente proporcionais. Então, quem ama, ele está cobrindo uma multidão de pecados. Sede, irmãos, mutuamente hospitaleiros, sem murmuração. Essa fala é importante, combina mais com eles, mas também precisamente para nós, porque nesse tempo a hospitalidade era critério, era necessário, porque muitos irmãos, em função das perseguições, saíam de cidade em cidade e eram acolhidos pelos outros irmãos em suas casas, porque vinham de perseguições. Muitas famílias, quando criam em Jesus, eram deserdadas. Não era fácil nesse tempo declarar-se cristão, trazer o equilíbrio da vida, trazer a dignidade, a igualdade entre homens e mulheres, esposas e esposos, pais e filhos, patrão e empregado, pregar o Evangelho, gente, romper com os grilhões da religião, não era fácil não. Então, tinha que haver essa hospitalidade, era uma característica, era algo necessário para aqueles dias. E hoje nós temos negligenciado, porque nós não estamos nem mais abrindo a porta para ninguém de tanto medo. Mas eu quero que você abra o coração para acolher gente, para abrigar gente, para falar do amor de gente. Nós precisamos ser o pão de Deus que vai saciar a fome do mundo. Nós precisamos ser esse trigo de Jesus para matar a fome do povo. Nós temos que parar de ter medo e abrir o coração para acolher vidas, para amar gente, para cuidar daqueles que são os deserdados, os famintos, os pequenos Jesuses que estão batendo de porta em porta e não estão achando lugar, não achando morada nem guarida em lugar nenhum. Então abra o seu coração, não feche, porque o amor é critério de julgamento. Servir uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. Sim, você converteu, tem dons, sirva. Para que Deus me deu dom? Para servir vocês. Para que vocês têm dons? Para me servir. E assim vamos vivendo uns cuidando dos outros, sempre de acordo com os mistérios de Deus, com aquilo que Deus distribuiu para cada um. Porque a graça de Deus é multicolorida, tem muitas formas. Deus age da forma que Ele quiser, Ele não tem um padrão único de agir. Deus é livre para agir como Ele quiser, a hora que Ele quiser, quando Ele quiser, usando quem Ele quiser, dando para cada um o dom que Ele quiser dar. É graça dEle, é liberdade dEle fazer isso. Então, se alguém fala, seja evangelizando, seja profetizando, seja ensinando, seja exortando, se você fala da parte de Deus, fale de acordo com os oráculos de Deus, com os mistérios de Deus. E o último oráculo de Deus revelado para nós é Jesus, a palavra. Então fale conforme Jesus. Não fica buscando esses oráculos que tem por aí. Abra a Bíblia e vê o que Deus tem para mim, dando a mão para um cigano, dando a mão para o outro, dando a mão para o... Não, pare com isso. Você quer ouvir Deus? Você quer ouvir através do oráculo certo? Vem para o Evangelho, vem para Jesus. Então fale de acordo com o Evangelho, conforme aquilo que você já recebeu. Não queira falar além daquilo que Deus te deu. Se alguém serve, seja amando, seja visitando, seja distribuindo, seja o que quer que seja que você esteja fazendo para servir o próximo, faça-o na força que Deus supre. Ou seja, faça conforme as suas forças, não além e não aquém. Não faça
aquém, para você não ser um dissimulado, um cínico, um negligente, um omisso, e não faça aquém das suas forças, para você não falar assim, não, foi mérito meu, eu que sou bom, eu que sou tal. Não, tudo faça de acordo com aquilo que Deus supre. Para quê, amados? Para que em tudo e todas as coisas seja Deus glorificado e não nós, porque a glória é Ele. Por meio de Jesus Cristo, Deus está sendo glorificado. Foi por isso que Jesus ensinou os discípulos: vocês são sal e luz do mundo, vai iluminar, vai salgar e dar sabor à terra, para que o mundo veja as vossas boas obras. Não porque você quer aparecer, mas que o mundo observe as vossas boas obras e glorifique a quem? A nós, a igreja? Não, ao Pai que está nos céus. A Ele toda a glória. A esse Jesus é quem pertence a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Amém, amém, amados. Não tem segredo. O amor é critério de julgamento. Então abra o seu coração para amar, porque todos estão sendo julgados agora. E enquanto eu saiba que vai haver um julgamento no final, naquele grande dia quando Jesus voltar, e vão ser julgados tanto os mortos do passado que já estão enterrados, quanto aqueles que ainda estão vivos, que estarão na terra vivos, não importa, todos estão sendo julgados agora pelo amor. Então decida abrir o coração para acolher gente, para amar, para servir. Ore, e vamos nesse instante servir uns aos outros em oração. Ore por mim, eu oro por vocês. Vamos orar pela nossa nação, pelos nossos líderes, orar pelas nossas cidades que estão no colapso. Vamos pedir a Deus um milagre nesse instante. Feche os seus olhos comigo, vamos orar. E coloque sua casa diante de Deus agora e peça a salvação da tua casa, em nome de Jesus. Pai, nós oramos nesse instante, abrimos nosso coração diante de Ti e te pedimos graça e misericórdia, que o Teu poder, que a Tua glória seja sobre nós, que o Teu Espírito nos envolva, que o Senhor nos ensine a orar e que o Senhor faça-nos um contigo em oração. Então perdoa-nos e dê-nos essa consciência maior de quem sabe estar vivendo no prumo do Evangelho, no prumo da vida, no teto da vida, que é o Evangelho do Senhor manifestado na terra. Jesus, obrigado, porque o Senhor venceu o pecado, o destruiu na cruz, ressuscitou dos mortos, subiu aos céus, para que agora nós, livres, ainda na carne, nós vivamos daqui para frente, não mais a carne, aos nossos prazeres, às nossas paixões, mas vivamos para a glória do Senhor, servindo a Jesus em amor, no poder do Espírito. Ajuda-nos a te servir assim. Aumenta os dons em nós, distribua os dons a mim e aos teus filhos, levanta-nos com curas, com libertações, com visões, com sonhos, com amor, com misericórdias, em nome de Jesus, com ensino, com evangelização, com profecias. Levanta-nos para ministrar a libertação aos cativos. Usa-nos, entra em cada casa agora, em cada coração, e enche de luz. Liberta os que estão encarcerados, liberta nossas famílias, aqueles que ainda estão dormindo o sono da morte, aqueles que ainda estão fechados para o amor ao próximo, para a vida. Liberta-os, liberta aqueles que estão, ó Deus, forçados e estão agrilhoados pelas correntes dos vícios, das drogas, das prostituições deste mundo, dos adultérios deste mundo, dos roubos, dos assassinatos, dos homicídios deste mundo, dos estelionatos deste mundo. Abra a mente daqueles que são chamados do Senhor, libertos para o Evangelho. Venha sobre nós o teu reino agora. Cura os que estão enfermos em cada casa, consola os que estão de luto e sopra o vento do teu Espírito nos quatro cantos dessa terra, em cada cidade, em cada hospital, em cada casa, e livra-nos da peste, da pandemia, e cessa a praga, e dê-nos paz em ti, Jesus. Abra os olhos do nosso povo, abençoa o Brasil, abençoa nossos prefeitos, governadores, nosso presidente, abençoe nossos líderes, Pai. Liberta-nos. O dia, Pai, já vem raiando, a noite já vai alta. Maranata, o Filho está voltando. Bendito seja o Senhor eternamente. Então, em Cristo Jesus, no poder do teu Espírito, cura os enfermos em casa nesse instante. E abençoa o nosso pão, e abençoa a nossa água, e nos ajude a te servir com exclusividade nessa terra, Pai.
É assim que nós abençoamos uns aos outros e repreendemos toda obra maligna contra a vida do teu povo, dos teus filhos que estão agora orando conosco, em nome de Jesus.